Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao perfil do Servo de Deus, Guido Schaffer. Hoje nós temos uma noite especial. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, Lucas. Vocês estão me escutando bem? Por favor, me deem só um retorno se o som tá bom. Boa noite, Maria Celina. Só aumentar bastante o volume aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma noite... Obrigada, Maria Celina, que deu retorno aí do som. Hoje é uma noite muito especial. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, véspera de dia de Santo Antônio. E hoje nós temos uma live. Obrigada, Verinha. Obrigada pelo retorno. Hoje é um dia especial porque nós teremos uma live super bacana com o nosso querido e amado Padre Jorjão, que vem falar um pouquinho de santidade e os santos juninos, né? Os santos de junho. Ele vai, como semana passada foi tão maravilhoso, né? Ele falando de Corpus Christi, foi uma aula de história, uma aula de teologia. Para quem não assistiu, está salvo aqui no IGTV do Instagram, está salvo no YouTube do Guido, o link está lá no Facebook também. Então, quando a gente termina, a gente salva e coloca nas nossas redes sociais para vocês poderem assistir. Ó, o pessoal da Nossa Senhora da Vitória, do Padre Renato, sejam bem-vindos. Boa noite, Débora. Boa noite, Soninha. Boa noite, Vera, Alice. Estou só esperando o Padre Jorjão entrar. E aí já a gente vai começar a bater um papo bem bacana. E a gente sabe que live com o Padre Jorjão falando de Santos Juninos não vai ser pouca coisa, vai ser muita coisa legal. O Padre Jorjão vai estar falando. Eu trouxe aqui que eu ganhei, eu tenho um filho Antônio, um filho Pedro, um filho Francisco. O Francisco não é desse mês, mas aí eu trouxe aqui que eu ganhei de presente uma vez. Olha, quando eles nasceram, tem aqui o Santo Antônio, o São Pedro. Eu tenho o São Francisco também, mas o São Francisco não é desse mês, não dá para colocar, tá aqui. E tem o meu antiguinho, meu Santo Antônio aqui maravilhoso, ó. Bem velhinho de guerra, mas tá aqui. A gente não deixa ele de jeito nenhum. Vou até deixar aqui para ficar enfeitando a nossa noite. O Padre Jorjão daqui a pouco tá aqui. Deixa eu ver se ele já entrou. O Padre Jorjão ainda não chegou. Então, gente, só para lembrar que a gente continua rezando o terço do Guido de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, no Instagram, aqui no Instagram e lá no Facebook. E às sextas-feiras nós temos a nossa live aqui de formação com o Padre Jorjão. Durante o mês de junho será apenas o Padre Jorjão e uma das pessoas da associação vai estar fazendo com ele. E aos sábados o terço mariano. E domingo a gente convida vocês para que rezem com as suas famílias, rezem o terço, assistam a Santa Missa através das redes sociais. Nós temos que rezar muito pelos nossos padres que têm se esforçado bastante para não deixar a gente sem missa, sem adoração ao Santíssimo, sem pregações, sem o terço da misericórdia, sem o terço mariano. Então todos os dias a gente reza pelos nossos padres, pela nossa igreja, que tem se reinventado, a palavra é reinvenção mesmo, porque eles não estavam acostumados, né, muitos a fazer esse tipo de transmissão. E aí foi tão bacana, e eles se reinventaram, e todo dia a gente tem uma missa, um terço, um bate-papo de formação, um terço da misericórdia. Então não deixem de assistir. Domingo a gente convoca vocês para que assistam uma missa onde vocês quiserem. Tem o Padre Fábio de Mello, tem a Canção Nova, vários horários. O Padre Omar, maravilhoso, a missa do Padre Omar, tem missa até 7h15 da noite. Nós temos também a Nossa Senhora da Paz, a Paróquia Nossa Senhora da Paz, a missa aos domingos às 10 da manhã. Então tem todos os horários, 6h30 da manhã começa o Padre Marcelo. Então a gente não tem desculpa para não assistir a Santa Missa. Tem missa em todos os horários. Ó, o Padre Jorjão aí chegou, vou chamar ele. Vou chamá-lo, chamar ele não, né, Jorjão? Vou chamá-lo. Oi! Oi, Tatiana. Oi, Tudo bom, filha? Jorjão! Tudo Tudo bem, bem? filha? Tô morrendo de saudade de você. Tudo bom, filha? Olha aqui quem eu trouxe. Ó, Santo Antoninos. são seus Coisa netinhos. boa. São seus netinhos, o Santo Antônio, o São Pedro e ainda tem o São Francisco, ó, E que o eu São ganhei de Francisco? presente. Ah, quem te os deu?
uma amiga minha que faz bolo, e quando eles nasceram, elas me deram de presente. Olha que lindo. Que beleza, filha. Olha só. É de biscuit. Mas eu tenho meu Santo Antônio aqui, biscoito. ó. Velhinho de guerra. Olha Aqui só. da Dona Regina, da falecida Dona Regina. Era Era dela. era da Regina, era? Esse aqui Que era. Regina. Ó, Olha só. tá velhinho Regina de era, guerra. a Regina era uma santa, né? É, minha sogra querida que tá no céu. Ela e meu sogro. Eram E a- santos. Eu tive a alegria de conhecê-los. Graças a Deus. E aí, Jorjão, vamos falar sobre Santo Antônio, São Pedro, São João, vamos falar sobre santidade, festa junina, as Se, mi- tradições. se milagres desejares, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir Isso do aí. demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, no auge do furacão cede o mar embravecido. Não é isso? Eu não podia estar com ninguém melhor para falar de Santo Antônio, né, padre? Sabe que foi o dia que eu pedi ao Febira, Dom Biratã, Aham. para entrar na ordem, ser religioso e ir para o seminário? Foi o dia de Ah, Santo Antônio. jura? Foi o dia É, dele? Santo Antônio sempre marcou a minha vida. Ai, Sempre. que lindo, que Sempre, lindo. sempre. Eu tive um filho Sempre. quase no dia de Santo Antônio, né? O Pedro nasceu dia 9. A gente queria dia 13, mas não deu Exatamente. certo. Mas aí veio, É, veio dia 9. Mas aí depois eu tive um filho Antônio para para homenagear. que não tivesse concorrência com São Pedro, né? Aí foi nem isso, nem aquilo. Aí foi de É, São José de José de Anchieta. Anchieta, sim. E depois eu tive um filho Antônio para poder já homenagear de vez. Todos de vez, exatamente. E aí, Fala, filha Jorjão, fala um querida. pouquinho. Você que vai falar, eu não vou falar, eu vou só ter aula hoje. Hoje eu vou ter mais uma aula. Semana passada as pessoas ficaram tão felizes, eu te agradeço muito. Foi maravilhosa a live sobre Corpus Christi. E foi uma aula de história, falo que foi uma aula de teologia. Para variar, bater papo com você é, para mim, uma alegria, você sabe, né? A gente fica sempre batendo muito papo, né? Vou pôr meu solidão aqui, motivo de sal. Assim não Tá fica só bom. careca. Cadê o solidão? Tá ótimo, assim não fica só careca, né? Ah, agora você tá chique. Tá bom assim? Tá Tá melhor? lindo, tá lindo. Fala um pouquinho, eu vou. Vamos, assim, explicar um pouquinho pra gente, tentar fazer um paralelo. Explicar um pouco das festas juninas, né? Da tradição com os santos. A gente fala muito, amanhã é dia de Santo Antônio, né? Um dia muito importante para a nossa igreja, que foi Santo Exato. Antônio, um doutor da igreja. Ele foi declarado doutor em 1940 e poucos, né? Padre Papa Pio Pio XII. XII, Pio XII. grande Pio XII. E Do- ele foi um santo que, até eu estava lendo outro dia, foi uma das canonizações mais rápidas. Foram 11 meses, não é isso, Jorjão? Nem foi um ano. É, É, 11 meses. exatamente. O Papa disse que não se podia fazer esperar, que seria um assinte à divindade, a Nosso Senhor, que esse homem tão querido pelo povo pudesse esperar que o povo pudesse venerá-lo como santo. O povo já, quando ele morreu, os sinos de Pádua e os sinos de Lisboa tocaram sozinhos. E o povo, as crianças saíram na rua gritando, sem saber, morreu o santo, morreu o santo. Aliás, em Pádua, ele é chamado o santo, quase que por antonomasia, il santo. E 11 meses, porque ele em vida é tido como santo. Não Sim. apenas pelos milagres, e a gente tem vários milagres na história, na vida de Santo Antônio. Certa vez o superior proibiu de fazer milagres. Está proibido, está proibido. Chega, muito milagre. Então, um dia, quando que estava andando, alguém estava em cima de uma torre e caiu. Vale, Frei Antônio, espera um pouquinho, perguntar se eu posso fazer um milagre para você. E ele foi perguntar ao superior. E o homem ficou parado lá no ar. Meu Deus do céu. Aí ele falou, que eu faço alguma coisa, achou que ele pode dar ajuda. Tá bom, eu tinha feito milagre. Ele Então, obedeceu. então, eu li que foram documentados mais de 800 milagres em vida. Fora os Exatamente. milhões de outros milagres de Santo Antônio depois da sua morte, né? Eu, por exemplo, sou devoto de Santo Antônio, né? Então, o que eu também. tenho de milagre, toda vez que eu perco uma coisa, eu peço Santo Antônio. Eu lembro que uma vez eu tinha ido para Santana, adoração do clero, adoração era sempre à noite. Naquela época era 8 ou 9 horas. Então, eu tinha ido lá, eu tinha pegado uma condução para ir em um táxi para Santana, igreja de Santana.
Aham. Então, eu levei aquele. Eu tinha tocado na igreja, levei aquele Cecílio Cantos Orações para tocar na adoração do clero. E, para variar, na volta, eu esqueci o livro de partituras. Eu devo até ter um aqui. Eu tenho Ah, aqui na minha cela. Deixa eu ver o que está aqui. Ficava aqui. Ah, está aqui. Esse livro aqui. Cantos e Orações. Estava aqui, ó. Então, eu lembro que. Eu acho que não foi bem esse, é um outro. mas é Eu um estava aqui. parecido. Estava aqui o canto com as partituras todas para tocar, tá vendo? Aham. E eu levei. Esse ínterim, eu esqueci o livro. E eu precisava tocar na missa de Corpus Christi. E eu esqueci, falei, Santo Antônio, vale-me Santo Antônio, que agora o senhor me faça encontrar esse livro até a festa de Corpus Christi. Eu fiquei tranquilo, Santo Antônio sempre faz isso comigo. Aí então, isso era segunda-feira, a adoração do clero sempre foi segunda-feira, passou a segunda, a terça, a quarta e a quinta, e o livro não apareceu. Então eu lembro que fui eu e o Zeca, que o Zeca ainda era seminarista, Sim. eu já era padre, eu acho que já era padre, eu já era padre. Então, vamos lanchar na casa da tia Alda, fomos eu para o Zeca na casa da tia Alda, na Tijuca. Fomos lá, a gente estava lanchando, e eu falei, é verdade, eu tinha esquecido do Santo Antônio. Quando o telefone toca na casa da Doc Lobo, então, alguém quer falar com o Frei Jorjão, estava lá, o Dívida na época, estava Frei Jorjão. E eu não entendi nada. Procurando você aqui na casa da tia Alda. Olha, tem um livro para devolver para o senhor, Frei. Livro? Porque na capa do meu livro tinha o endereço da tia Alda, Doc Lobo, tal, apartamento Tá tal. vendo? Eu nem me dava conta disso. Tinha endereço da tia Alda. O único lugar que ele poderia me entregar o livro era na casa da tia Alda. E depois da procissão, não sei por cargas d'água, eu vou lanchar. Tiago fazia um feijão muito gostoso. Tinha feito um feijão para a gente. Eu fazia com os esbaldamos. E justamente lá, eu não marquei a hora. De fato, eu pensei que o livro fosse dado antes da missa para tocar de manhã, na missa das 10. Mas Santo Antônio sabia que ele só podia me entregar esse livro na casa da tia Alda. E eu fui depois da procissão. Tá Falei, vendo? Santo Antônio, mas o senhor é demais, Santo Antônio. Ele Certa feita, sabia. sabia, certa feita, eu estava lá, morando em São Gonçalo, na paróquia Nossa Senhora das Graças, lá na rua Américo Ribeiro, lá com Frei Roberto, a turma toda, estava lá, o pessoal tão querido. Nossa, que povo maravilhoso na É paróquia muito São Gonçalo. legal. E eu tinha saído carona, então eu tinha pegado o carro e colocado a minha carteira lá, coisa que nem uso mais. Eu vou dizer, sabe, se tivesse um documento, a Maria Pereira, toda a turma de São Gonçalo. E eu coloquei o carro, eu perdi minha carteira. Depois eu me dei conta, que sou muito desligado, que eu tinha colocado a carteira em cima do carro. A carteira foi embora, desapareceu. O que aconteceu? Eu falei, vale-me Santo Antônio, e agora? E eu pedi, Santo Antônio, o senhor me arranja, me faz essa minha carteira, que não posso ficar. Todos os documentos estão lá. Todos os documentos. E tudo bem. Quando foi, então, no dia de Santo Antônio, me telefonam da Rádio Globo, lá na Rua do Russell. Na Falei, glória. na Glória. Tá, Jorjão? Ô, Frei Jorjão, o senhor perdeu essa carteira. Está aqui na Rádio Globo, com seus documentos todos de Santo Antônio. Tá Muito vendo? obrigado. Obrigado, Ô, Santo João, Antônio. e o pessoal ainda fica pedindo para São Longuinho, né? Esquece que Santo Antônio ajuda a encontrar as coisas, né? Eu Pois peço é, para São comigo é Santo... Longuinho, eu esqueço de Santo Antônio. Eu peço Santo Antônio e outras coisas. Comigo é Santo Antônio. Se milagre desejares, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, no auge do furacão sai de mar embravecida. Eu sou da Piunião de Santo Antônio. Sim, eu Aliás, sei. interessante, porque eu sou do convento de Santo Antônio. Do convento? Não, eu sou dos capuchinhos. É, Sou da das duas, sou das Tijuca, da duas. Tijuca. Isso. Então, eu era da Tijuca e do convento, né? Então, a pessoa me pedia para ir lá naquela época, quando era freio no convento, e me pedia para ser nossa da paz. Eu falei, não posso, sou de 3 pioniões. E, e a pionião, ela começou lá na Igreja do Santo, lá teve origem lá no século XVI, lá na Basílica de Santo Antônio em Pádua. Então, até hoje, nossa paróquia tem a pionião, que Sim. distribui pães
para as pessoas pobres. Hoje em dia a gente pede que levem alimentos não perecíveis, se distribui lá na comunidade do Cantagalo, Cantagalo. em tantas É. comunidades carentes. Durante esse período de pandemia, o nosso pároco tem pedido que as pessoas entreguem alimentos não perecíveis lá na portaria do edifício São Francisco, né? Hoje mesmo me Exatamente. ligaram, porque aí vai ser distribuído no Cantagalo e para outras comunidades, porque a Paróquia Nossa Senhora da Paz recebe toda terça-feira muitos pães e distribui para várias pessoas, vários Exatamente. movimentos, né? Tem o leprosário, tem outros Opa, movimentos aqui no Rio de Janeiro que a Paróquia Nossa Senhora da Paz, que a Paróquia Nossa Senhora da Paz ajuda muito. isso. Então, esses pães são distribuídos. João, explica um pouquinho para a gente, então, porque muita gente fala Santo Antônio de Pádua, mas a gente sabe que ele nasceu em Lisboa, ele é o padroeiro de Portugal, né? E ele, na verdade, Inclusive, nasceu em Lisboa e morreu na Itália, em Pádua. Conta um pouquinho da história dele, depois a gente fala um pouco de São Pedro e essa tradição das festas juninas. Por que nesse mês de junho? Por que surgiu isso? Santo Antônio nasceu em 1195, em Lisboa, de uma família rica e nobre, filho único, então uma família muito conhecida, de família Bulhões, seu pai. Ele foi batizado na catedral, na sede de Lisboa, com o nome de Fernando de Sim. Bulhões, e estudou na catedral, nos cônegos da catedral, e muito jovem, então, era um jovem de uma inteligência muito brilhante. E, certa feita, então, ele foi ser monge, foi cônego regular de Santo Agostinho. Mas, certa feita, ele viu os frades franciscanos que tinham acabado de ser fundados por São Francisco. Ele viu eles irem para o Marrocos, para a missão nos Marrocos, junto aos muçulmanos, os mouros, os sarracenos. Mas eles foram martirizados pelos muçulmanos. E as relíquias, os espólios, os restos mortais foram trazidos para a Lisboa. Então, ele que tinha visto aqueles 5 frades irem para o Marrocos, ficou impressionado com aqueles jovens que tinham ido com tanta alegria irem para a morte e voltarem agora os seus espólios. Então, ele percebeu, eu quero ser também, eu quero pregar o nome de Jesus até a efusão do meu sangue. Então, ele quis também ser franciscano e foi para o Marrocos. Pediu a desligar-se da ordem agostiniana, de cônego agostiniano, então tomou o burel, o hábito de São Francisco. Foi para o Marrocos, mas ele ficou doente. Deus quis que fosse diferente, a providência divina quis que fosse diferente, tomou o navio de volta para Portugal, mas era navio caravela, vento, e o vento soprou diferente, a providência quis diferente. E mandou ele para a Itália, né? Foi para a Sicília, onde estava vendo o capítulo das esteiras, o capítulo de Pentecostes, que reuniu pouco tempo depois, 1225, imagina, cerca de 5.000 frades. Nossa. Uma multidão de frades. E Santo Antônio, então, encontra, inclusive, São Francisco. Então, e São Francisco conhece Santo Antônio, naquele momento. Eles se conhecem. Então, encontra os dois santos, os santos se encontram. Os santos se encontram. Sempre. Então, depois daquele encontro, então, ele não volta mais a Portugal. Ele vai para um convento da ordem, onde ele vai ser cozinheiro. Ninguém sabe da cultura que aquele jovem tem, do dom de falar. Ele tem uma profunda oratória, uma profunda retórica, uma profunda homilia, porque ele tem o dom da cultura e o dom da retórica. Ele sabe falar. Sim. Não tem apenas uma cultura, uma homilética maravilhosa, mas uma retórica. Ele sabe como falar. Ele vai lavar pratos no convento. E até que um dia, numa ordenação, onde são vários pregadores, onde é muito importante, o pregador que estava escalado não fica doente. Alguém diz, quem vai pregar? Imagina, naquela época, uma coisa muito importante, e não tem quem pregue. Você vai pregar. Ninguém quer pregar sem preparar, né? Na frente do bispo. Sim, claro. Então você que pregue, vai lá, você põe no fogo. Então ele vai. Ele fala com uma desenvoltura, ele fala com uma sabedoria, ele fala com uma ciência e uma simplicidade que até as pedras da catedral parece que batem palmas para ele, porque ele fala com uma sabedoria que não é desse mundo, que vem de Deus. E as pessoas se embebetam daquela sabedoria daquele homem.
e todos dão-se conta que estava ali, do lado deles, um serafim de Deus, um homem de Deus. São Francisco vai chamá-lo de meu bispo. Ele tinha tanta reverência por Antônio que o chama de meu bispo. Meu bispo, E pede que ele então seja o teólogo, que ensine teologia para os frades. Para os franciscanos, né? Para os franciscanos. Ele passa a ser o doutor, o pregador, e passa a ser o que ele mais quer, pregador da palavra de Deus. De tal sorte que esse homem vai ter o dom da palavra, e mais do que os milagres físicos, de curas físicas, havia um jovem deceparam-lhe a perna, ele coloca a perna no lugar, cola de novo a perna, imagina, um pé decepado. Mas muito mais do que esses milagres, que falavam os peixes em Rímini, estava no lago de Rímini, os hereges, albigenses, não queriam ouvi-lo, ele começa a pregar para os peixes põem as cabecinhas de fora e começam a ouvir a Santo Antônio, e as pessoas ficam maravilhadas. Então, se os peixes os ouvem, como é que não vamos ouvi-lo? Então, como aquele milagre também em Rímini, daquele albigense que não acreditava agora foi Corpus Christi, ontem, não acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia, e diz, aquele do burrinho, né? Eu não creio nisso, mas eu quero ver, eu deixo minha mula 3 dias com fome, e eu quero ver, eu coloco aqui você com a sua Eucaristia, sua comunhão aí, e coloco um fava de aveia e fava, e quero ver com quem ela vai se colocar. Tudo bem. E Santo Antônio coloca, então, 3 dias depois, a cidade inteira está na praça, então aquela mula faminta, então Antônio vem com a Eucaristia, o corpo e sangue de Nosso Senhor, e aquele animal faminta, esfaimada, diante do alimento, ela se vira e se ajoelha diante faz a reverência, né? do Santíssimo Sacramento. Faz a então, reverência, né? Reverência se ajoelha. A Aninha até mostrou semana passada, lembra aquele desenho? Aquele desenho que a Ana Luísa mostrou? Que é a reverência da mula diante do Santíssimo Sacramento. Do Santíssimo Sacramento. Então você veja que aqueles albigenses, que era uma heresia, que foi como que antecedente da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teve seus inícios com os albigenses, com os cátaros, com os servos de Leão, que foram heresias que negavam, entre outras coisas, a presença real de Jesus na Eucaristia, que depois vai desembocar com a Reforma Protestante, com o luteranismo, com o anglicanismo, com o zwinglianismo. Então, esses hereges negavam o que há de mais essencial. Aquilo que Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eles não acreditavam porque eles eram dualistas. A matéria é má, o espírito é bom. Então, como Deus pode estar presente numa matéria? Entende? Eles negavam matéria. Então, Antônio mostra que ali está, um pedaço de pão, aquilo que o Senhor disse. Isto é. Ele não falou, isso não significa, é como se fosse, é um símbolo. Nós temos símbolos. A imagem dos santos. São símbolos. Para eles, a Eucaristia é um símbolo. Entende? Sim. Trava um pouquinho, Jorge. Tem a ceia sagrada, mas não é nada, é só um simbolismo. Para nós, as imagens, eles respeitam a Santa Ceia como símbolo. Para nós, as imagens são símbolos. Sim, são exemplos, né? Na verdade, nós hoje vemos os santos como exemplos de homens e mulheres que viveram e morreram por Cristo, né? Mas as imagens dos santos são ícones. Até alguns protestantes veneram os santos. Os anglicanos veneram os santos. Tanto é que na Inglaterra, no Reino Unido, você tem a Catedral de São George, a Abadia de São George, Westminster Abbey, né? Você tem a Catedral de São Paul, está lá onde casaram agora a princesa, que agora não é mais princesa, que a duquesa que anunciou o título. Renunciou, meio avoada, coitada. Mas enfim, cada qual. Mas você veja que eles têm de São Jorge lá, é padroeiro da Inglaterra. Sim. Mesmo protestante, anglicano, eles continuam cultuando os santos, mas as imagens dos santos, eles não têm. Para eles, muitas vezes, bem que os anglicanos continuam tendo, mas para eles é uma coisa errada. Mas a Eucaristia como tal, para eles têm, mas é um símbolo. Para nós, símbolos são as imagens. Sim. Para eles é Eucaristia, que não é Eucaristia, porque eles não têm, para eles não existe, porque o corpo é mau, o espírito é bom. São agnósticos, eles são dualistas.
Mas isso nasce já com os albigenses, que Santo Antônio ele vai condenar como heresia. Por isso não podem acreditar na Eucaristia. Veja que a heresia, há 3 anos atrás, muita gente comemorou 500 anos do protestantismo. Eu acho absurdo comemorar 500 anos de cisma. Eu acho absurdo. Porque a reforma protestante não é para comemorar, é para a gente chorar. Sim. 500 anos de cisma, 500 anos de heresia. Enfim, Deus seja louvado. Mas, veja bem, eles começam já no templo de São Francisco e Santo Antônio, com a negação da presença real. E só nós católicos temos a Eucaristia. Sim. Porque nós acreditamos que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Quem nos disse isso? Jesus. Isto é o meu corpo. Veja como uma coisa se une à outra. A semana passada, a Eucaristia e os santos. Então, aqui está Jesus Cristo, a mula, um animal irracional. Vejam que no presépio estava lá o boi e o burro. O boi e o burro. Aquilo que os homens não acreditam, os animais acreditam, se ajoelham. E aquele albigense teve que, naquele dia, dar-se conta de quão burro, desculpa dizer, ele era. Sim. Quão ignóbil uma analogia, né? É analogia, né? Analogia. Então, Santo Antônio teve um milagre, por exemplo, ele estava num campo, trigal, as pessoas todas invadiram o campo e acabaram com o trigal. E imagine que perda, que prejuízo o dono daquele trigal teve. Então ele pediu a Deus e o trigal foi todo restaurado, como se ninguém tivesse pisado. Então, quantos milagres! O pai dele foi acusado de ter morto um homem. Então, Santo Antônio fez bilocação. Ele estava em Pádua, e ele apareceu em Lisboa e defendeu o pai. E o que ele fez? Ele foi junto ao cadáver do homem. E levou todos ao cadáver do homem e perguntou: quem foi que te matou? E o cadáver abriu a boca e falou que não foi o pai, Santo Antônio, mas o verdadeiro criminoso. Então ele ressuscitou mortos. Que loucura. Na história da igreja temos santos que estaram mortos. São Felipe Neri. E vários outros. Aconteceu isso. Ninguém nunca voltou da morte. Nós temos várias histórias. São Francisco Xavier. Nós temos histórias na igreja de santos. Restarão mortos. Jesus falou isso. Que restarão mortos. Sim. Isso aconteceu na história da igreja. São fatos. E contra fatos não há argumento. Não há argumento. Aquilo que Jesus disse, pisarão em serpentes. São José de Anchieta. Aquela serpente terrível lá, que o pessoal foi correndo e falou: olha só qual, você é muito má, pare de as pessoas. Ela foi correndo embora com o rabo entre as pernas. Não tem rabo, não tem perna, mas foi embora. São José de Anchieta ressuscitou um morto, como aquele índio Diogo famoso, que todo mundo pensava que era batizado e não era. Estava sendo velado. Ele levantou, manda para o Anchieta chamar, veio aqui me batizar. Imagina o susto que a mulher teve, né? E ela foi chamar o Padre Anchieta, que o batizou, e ele voltou a morrer, né? Mas imagina os santos. Esse é fato. Havia testemunhas. Então, na história da igreja, nós temos fatos de santos que trouxeram de novo a vida, como Jesus fez com Lázaro, pessoas que tinham morrido e voltaram a esse mundo. Isso pouca gente hoje em dia sabe, porque é interessante que não se fala mais disso nas pregações, na história. Mas Santo Antônio fez isso com aquelas pessoas, com esse morto. Mas o mais importante foi quando Santo Antônio foi exumado, isso é fato, na presença de São Boaventura, estava sua língua intacta. A língua. E está até hoje na igreja, né? Está em exposição à igreja. Língua gloriosa, que na sua vida só anunciou nosso Senhor. Bendito seja esse sinal para mostrar quão gloriosa foi essa língua que converteu tantas pessoas. O grande milagre de Santo Antônio foi a sua pregação, a sua eloquência. Porque ele pregou nos hereges, albigenses, nos cátaros, no servo de Leão, aqueles hereges. São Francisco foi identificado erroneamente como um herege. Por isso, o cuidado que o Papa Inocêncio III teve quando ele foi a Roma, porque alguns cardeais o confundiram com os hereges, que graçavam, que eram muitos na época dele. E quando Inocêncio percebeu, não, eu tive um sonho, eu vi um homem como você sustentando a igreja de latrão,
a Basílica São João do Latrão, que é a São João do catedral Latrão. do Papa, Eu fui lá. sustentando que estava por cair. Exatamente, a catedral do Papa não é São Pedro, São João do Latrão. Sim, São João do Estava Latrão. por cair. E eu vi um homem como você sustentando a Igreja de Deus. E São Francisco ouve na Igreja de São Damião, na Igreja de São Damião, você vai e restaura a minha igreja. E foi aí que o Papa Inocêncio III, que era chamado Salomão da Idade Média, pela sua sabedoria, Salomão, o rei da sabedoria, Sim. disse, aprovou a ordem franciscana e conta-se que ele beijou os pés de Francisco. Para escândalo da cúria romana, dos cardeais, que vem aquela cena. Ele deu-se conta que Francisco não era mais um herege. Poderia ser, ele, com a sua visão de pobreza, uma igreja medieval, Inocêncio III era o auge do poder da igreja, né? Não. Sim. Ele dá-se conta que ele foi enviado por Deus. Ele não quis transformar a igreja, não quis protestar contra a igreja. Ele reformou na santidade. E Antônio foi esse grande seguidor de São Francisco. Essa beleza de Santo Antônio. Então ele é o bispo, meu bispo, ele começa a pregar a palavra de Deus. Eu vou botar ele aqui, ó, juntinho do amigo dele. Ele morre com 36 anos. E com muito esse milagre, novo. ele é tentado, porque uma vez ele foi numa casa, uma sexta-feira, e o dono da casa, para tentar Santo Antônio, uma sexta-feira da quaresma, não se come carne. Colocou aquelas carnes maravilhosas, porque o Evangelho diz, onde quer que fores, coma aí tudo que vos servirem. Então, o Evangelho manda comer tudo que vos servirem. Se quem é pobre, come do que lhe serve. Mas era sexta-feira, a lei da abstinência. Sabe o que ele faz? Ele dá a bênção naqueles alimentos que, miraculosamente, se transformam em ervas amargas. Imagina que prejuízo. Eu não sabia disso, que legal. O cara devia ficar bravo, né? Que prejuízo que ele não teve naquela hora, né? Tudo se bem, lascou. Agora eu como, me lasquei, agora vou comer essa erva aí. Coma comigo, senhor. Come, agora então, vai comer a erva. Não tinha jeito. Prato envenenado. Os hereges resolveram matar Santo Antônio envenenando. Cuidaram para comer com eles. Convidaram, dando um prato. Eles estavam foi comer também. Puseram diante dele, entre outros pratos, uma continha de veneno mortal. Um veneno mortal. Antes que ele tocasse, o Senhor revelou a ele aquela cilada. Com calma, ele então abençoou os alimentos e, cinicamente, é verdade que esse prato tem veneno. Mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que onde quer que fordes, deveis comer tudo aquilo que o veneno não lhes fará mal. Santo Antônio, ele viu, vocês colocaram veneno nesse alimento, não foi? Colocamos, mas está aqui na Bíblia. Onde quer que fosse, o veneno não lhe fará mal. Santo Antônio abençoou aquele prato, saboreando a comida envenenada, como fosse um alimento saudável, e nada sofreu. Você veja como é que os santos, o que o Evangelho diz, está na palavra de Deus. Eles tinham um milagre de bilocação, como o Padre Pio, como já falei, com seu pai. Controlava o tempo. Imagine você, em Limoges, pedindo licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno. Era uma igreja pequena para acolher aquela multidão. Foi obrigado a pregar na praça pública. Mal havia começado, o céu escureceu. Ficou noite. Muitos relâmpagos e trovões ameaçando uma grande tempestade. O que Santo Antônio faz? O povo tinha medo. Começou a murmurar, medo de chover. Santo Antônio pediu silêncio. Em nome de Deus, não vai chover, como Santo Padre Anchieta também fez a mesma coisa. Os santos são tão maravilhosos, né? Não vou falar que são terríveis, não, porque são maravilhosos. Fiquem tranquilos que não vai chover. No final de tudo, podem ir para casa, vai correr tudo bem. Só quando todo mundo chegou em casa é que a tempestade caiu. Tá vendo? É impressionante. Você sabe que tem uma história que eu não sei se foi você que contou, foi a Ângela, que o Guido, a dona Nazaré, que uma vez o Guido ia sair, acho que foi a dona Nazaré. Olha, meu filho, leva o guarda-chuva. Não, mãe, não vai chover. Tudo preto. Leva o guarda-chuva. Não vai chover. Os santos têm certeza do que não vai acontecer, né? E não choveu. O Guido chegou e não choveu. O Guido foi a missa todos os dias. E a dona Nazaré disse, meu filho,
por que você não assiste a missa na televisão? Minha mãe, eu gosto da missa na televisão, mas eu não posso receber a Sagrada Comunhão. Tá bom, meu filho, foi. Ele ia à missa numa capelinha às 7 horas e ficava das 7 ao meio-dia em adoração ao Santíssimo Sacramento. 5 horas santas, né? Em adoração. Quando foi na hora dele voltar, a Nazaré falou com o doutor Guido. Guido, o Guidinho está voltar essa hora e está ameaçando uma chuva muito forte. Então o doutor Guido foi buscar o Guidinho, o servo de Deus. E uma chuva torrencial, aquele pé d'água. No meio do caminho, ela veio o Guido. Tranquilo, calmo, como se nada houvesse acontecido. Quando ele entra no carro, a Nazaré, pensando que vai ser encharcado, deu-se conta que estava seco. Meu filho, você não se molhou? Não. Mas Tá como assim? vendo? A chuva vinha à frente e atrás de mim, só isso. Tá vendo? É, coisas dos santos, né, Jorjão? Jorjão, explica rapidinho pra gente, porque o pessoal fala do Santo Antônio, santo casamenteiro. Eu queria que você explicasse essa história do santo casamenteiro e a história do pãozinho de Santo Antônio, que tem muita gente que não sabe. Com prazer. Em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar o dote. Ainda hoje, o dote, não sei se ainda hoje, teve um pouco tempo, o dote tinha se reduzido, que era costume que a família da noiva bancava a festa. Lembra disso no Brasil? Sei. Hoje em dia, nem mais isso existe. Hoje em dia, Não. que não estão quebradas. Como eu não tinha dinheiro, eu não tive festa. Então, só teve missa. Só tive missa. Não tive exatamente. Festa. Mas até um pouco tempo atrás, era costume que a família da noiva que dava festa, lembra disso? Sim, lembro. Ficou reduzido entre nós o dote. Antigamente era assim. Mas geralmente a família da noiva dava o dote para o noivo. Pois é por isso que muitas moças que não tinham dote tinham... Enfim, deixa eu falar. Esquece, pula. É verdade. Desesperada, a jovem, ajoelhada, se pôs diante da imagem de Santo Antônio. Pediu com fé a ajuda do grande santo, que, miraculosamente, lhe teria entregado um bilhete e disse para procurar um determinado empresário. Lá em Nápoles, ou Neápolis, que em latim quer dizer cidade nova, que de novo hoje não tem nada, né? Mas em latim. Sim. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas, moedas de prata equivalente ao peso do papel. Imagina, peso do papel. Enfim, obviamente o homem não se importou. Não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Para sua surpresa, foram necessários 400 escudos de ouro, de prata, para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que outrora, em tempo antigo, havia prometido 400 escudos a Santo Antônio, uma promessa. É de arrepiar isso, né? Tá vendo? É de arrepiar. E uma cobrança. E não tinha cumprido essa promessa de Santo Antônio. Santo Antônio cobrou, né? É verdade. Ele foi lá e mandou cobrar através da Ele moça. ficou arrepiado, achando que era brincadeira, ia falar com ela. Que absurdo, né? Ele se lembrou da promessa que tinha feito a Santo Antônio. E assim a jovem moça pôde se casar, de acordo com o costume da época. A partir daí, Santo Antônio recebeu, entre outras atribuições, o título de santo casamenteiro. E o pessoal bota ele dentro do filtro de cabeça para baixo, Jorjão. Coitado de Santo Antônio. Coitado de Santo Antônio. Ele fica lá afogado dentro do filtro e o povo lá querendo casar. Eu não aguento quando falam isso. Imagine o que comerciante falando: olha, Santo Antônio deu isso aqui. Estás louca? Le pazza. Mas Santo Antônio me ha detto questo. Não. Ele viu uma folha de papel, começou a rir e colocou lá na balança. Aí ele viu aquilo. Quando ele pesou tudo aquilo, mudar cozinheiro nada, aí se lembrou da promessa que ele fez Santo Antônio. Mas coisa impressionante isso. Não é de impressionar? É claro, muito. Exatamente a promessa que o homem tinha feito e que não pagou. Tem gente que faz promessa, não paga, olha aí, hein? Um dia o santo vem cobrar a promessa. O santo cobra. O Então, santo cuidado. cobra. Se você não cobra promessa, peça ao padre para comutar. O padre para fazer. Uma vez uma senhora, nunca me esqueço, me disse que ela fez uma promessa de não comer doce durante um ano.
Eu não consigo fazer isso. Padre, não sei das quantas, o que eu faço agora? Como é que é, dona fulana? Eu não consigo comer doce. Falei, faça uma coisa, eu comudo a sua promessa. Então a senhora pega umas latas de doce e doe para uma instituição de crianças carentes, um orfanato. As crianças ganham muitas coisas, geralmente. Comida, mas poucas vezes recebem doce. Sim. E criança gosta de doce. A gente manda uma quentinha, mas quantas delas vai ganhar doce para sobremesa, né? Um dia de festa? Padre, que coisa maravilhosa! Fala, pois. Então, comutei, o padre pode comutar. Mas não fica sem pagar a sua promessa. Cuidado, quando eu voltar à igreja, vai ter uma fila de gente comutando promessa com você. Já tem gente falando assim, gente, eu tenho que cumprir minha promessa. Pessoal, não esquece da promessa. Prometeu, cumpre. Você vai fazer uma promessa, uma coisa, eu quero subir esse cara, faça uma coisa que ajude uma pessoa carente, uma pessoa simples, ajude alguém. É tão bonito fazer isso, né? Converta a sua promessa em caridade, né, vovô? Promessa errado. Eu vou confessar que às vezes faço promessa também. São Paulo fez. Eu também já fiz um monte. São Paulo não fez lá de cortar o cabelo? De seu cabelo cresceu, cortar o cabelo? Então, tem uma pessoa que está falando, tem uma pessoa que está dizendo aqui, não faço promessa, Fernanda. Acho que é negociar com Deus. Tá bom. Sim, pois é. Mas aí vem da tradição, né? Da devoção dos santos, né? Tá bom. Que muitas vezes a gente faz. Tem uns padres, não acendo vela, tá bom, não acende. Mas eu acho tão bonito acender as velas. A vela é a continuação da nossa oração. Tem uns padres na paróquia que não acenda a vela. Tá bom, é perigoso, lógico, é perigoso. Mas se você tem vela, na Europa tem aqueles lugares que acender velas próprias, com todo cuidado, tão bonito. No Brasil tem essas chateações. É muita gente chata nesse mundo, pelo amor de Deus. Vamos lá, e o Santo Antônio, a Marli está perguntando aqui, e o Menino Jesus? Porque o Santo Antônio está com o Menino Jesus aqui na imagem. Por quê? Porque Santo Antônio foi visto, e não apenas uma vez, várias vezes foi visto com o Menino Jesus no colo. Várias vezes. Ele tinha uma inocência. Santo Antônio não era nesse água e açúcar, como a gente pensa, não. As pregações dele eram duras contra a injustiça. Um homem profundamente firme, mas ele tinha uma bondade que várias vezes foi visto com o Menino Jesus no colo. E a iconografia, quer dizer, a arte de representar artisticamente o santo, gosta de vê-lo com o Menino Jesus no colo. Quer dizer, ele tinha tanta familiaridade com Jesus, que é como se o próprio Senhor, o Verbo eterno, a palavra de Deus, com a qual ele tinha tanta intimidade em anunciar, estivesse sempre no colo, no seu coração, junto ao seu coração. Daí que a imagem de Jesus costuma ser colocada no colo de Santo Antônio. E os pãezinhos que eu te perguntei lá no começo, até a Ana Saraiva, Ana do Cacá, está aqui assistindo a gente. Ana querida. Porque Santo Antônio gostava muito dos pobres. Sim. Muito dos pobres. Então ele multiplicou o milagre da multiplicação dos pães para os pobres. Ele tinha muito carinho pelos pobres. Ele é um verdadeiro franciscano que se preocupava com mais pobres, com mais simples. E até hoje essa obra da Pia União ajuda os mais... Imagine que a base alimentar da Itália não é o arroz com feijão, como a gente tem. Não é o arroz como no Japão. Não é a batata, como a Alemanha. Né? Cada povo tem sua base alimentar. Na Itália é o pão. Né? O pão. O pão é a base alimentar. Tudo tem um pão. Então o pão é o símbolo do alimento básico de cada dia. Pane nosso quotidiano da nobis odie. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão é o símbolo do alimento na Itália. Então, multiplicar os pães é dar alimento, matar a fome dos simples, dos mais pobres. São Benedito tem uma história bonita. Ele dava os pães para os pobres. Ele é franciscano também, né? Então um dia o convento estava... Eu vi os períodos dando os pães para os pobres. Que isso, Benedito? São flores. E a cesta de pão virou flores. Minha mãe gosta muito de contar isso. Minha avó, minha bisavó contavam muito isso. E o mais interessante é que a cesta de pães nunca faltava no convento. Tanto ele dava para os pobres, nunca faltava. Sempre se multiplicava. E Santo Antônio tinha esse dom de, alimentando os pobres, nunca faltar pão no convento. Então é costume que ainda hoje, no dia de Santo Antônio, nós abençoamos os pães para guardá-los em casa, na farinha, para que nunca falte pão em nossas casas, nunca falte alimento em nossas casas, e ao mesmo tempo doamos os pães para os pobres. Nossa paróquia recebe uma média de
13 a 15 mil pães por semana, que são distribuídos para 50 instituições, leprosários, asilos, orfanatos, creches, as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, ultimamente vem diminuindo. Mas é muito importante dar-se conta que esses pães são enviados aos pobres, e quem dá aos pobres empresta a Deus. E nós Você temos sabe... uma pastoral muito legal da Pio União de Santo Antônio. As meninas são fantásticas, ficam ali Exato. todas as terças-feiras arrumando pão para separar para as instituições que recebem. Então é um trabalho super bonito de muito carinho para as pessoas. De caridade. Né, e Santo Antônio abençoa as pessoas. Veja que as pessoas, essas instituições, elas pegam esses pães, congelam, depois esquentam, e todo dia na semana as pessoas comem pães graças à caridade dessas pessoas. E vejam, as pessoas que dão têm a graça, Antônio, de ajudar, porque não falta pão também na casa dos doadores. Sim. Agora, nesse momento de pandemia, as pessoas não podem estar na igreja. Então, a gente pede substituir por alimentos não perecíveis. Sim. Nosso Paulo diz, distribuiu ovos também junto com pães. Então, todo alimento que você doar, nossa paróquia, por exemplo, é revertido a essas pessoas que atualmente estão necessitadas. Nós sabemos que tempo de pandemia, quanta gente sem emprego, desempregada, sem poder trabalhar. É uma graça de Deus. Então, amanhã, que é dia de Santo Antônio, né, Jorjão? Desculpa te cortar. Amanhã, que é dia de Santo Antônio, quem for entregar pão, se que puder entregar alimentos não perecíveis lá na portaria do Edifício São Francisco, que o faça, porque muitas pessoas vão querer entregar o pão, e como essas instituições, a gente não é porque a gente não quer entregar, as instituições estão com dificuldade de vir buscar também, porque todo esse trabalho está um pouco parado, é muito difícil de trabalhar na pandemia, não é? Mas a gente recebe, a Paróquia Nacional da Paz vai continuar recebendo os alimentos não perecíveis para distribuir para essas instituições, né? Porque aí, sendo não perecível, a gente tem mais tempo de entregar. É por isso, né? Estamos recebendo pão, alimentos, máscara, álcool em gel, tudo que puder, a igreja continua ajudando. É um trabalho bonito. A Pio União também faz choval para crianças carentes. Nossa paróquia tem um trabalho muito bonito. Muito bonito, sim. É uma coisa impressionante que se faz na paróquia, as paróquias de modo geral, mas eu falo em nome da Nossa Senhora da Paz. É algo impressionante que muitas nem sabem o que se faz na nossa paróquia. A paróquia está aberta de 6 da manhã a quase 10 da noite, trabalhando em prol da comunidade. Todos os dias, de segunda a segunda. Sim. Mas e aí, falar da festa junina um pouquinho, Jorjão, que até porque tem São Pedro aqui. A gente não vai poder falar de São Pedro hoje, porque se cair a nossa live, a gente pode voltar mais uns 10 minutos. Pois é, lógico. Você deixa voltar mais uns 10 minutos? Então, claro. As festas juninas, inclusive tem uma bênção para as fogueiras, uma bênção litúrgica, sabia? Não, há uma sabia. bênção no sacramentário, que está aqui, vou falar com vocês agora, que quando houve a reforma litúrgica, o Papa, no Brasil, houve a reforma até para o vernáculo. A festa de Santo Antônio veio de Portugal, as festas populares. São Antônio é padroeiro de Lisboa, São João é padroeiro do Porto, São Pedro de Coimbra. Não sei, então, não sei. Pois é. Então, essas festas vieram de Portugal. Amanhã é feriado em Lisboa. Sim, na Rua da Liberdade, a Rua Liberdade é aquelas festas, o povo vai nas ruas, como se monta sardinha, né? Com azeite. Com aquele pão de milho, de centeio. É uma festa bonita, com aquelas festas populares. E as fogueiras, com bênção, são muito bonitas as festas. Não sei se você não vai ter, em virtude da pandemia, embora Portugal já está muito mais adiantado. Mas eles não terão as festas. O padre Ricardo até explicou para a gente que não teria festa junina esse ano. Essas festas populares, né? Não. Por conta... eu acho que deve Porque ser a aglomeração, muito mais... né? A aglomeração, muita gente junta. É muito mais prudente, né? Sim, nesse momento. Então, há uma bênção da fogueira, que inclusive tem junto o hino de São João Batista. E foi do hino de São João Batista, que eu não estou achando, eu fiz aqui que saíram as notas musicais. Porque cada diz, doce sonoro, ressoe o canto, minha garganta, faça trovão, solte-me a língua, lava-me a culpa, sim, ó João, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dá para entender? Dá, eu estou procurando aqui para te dizer o hino de São João Batista. Ut lattes, ressonare fibris, mirafabris. Então, foi desse hino que o Guido da Redson,
ele tirou as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Olha, Antigamente dó chamava-se ut. Ut quem laxis retonari fibris miragitorum, famulituorum solve polluti labis heratum sancti Ioannis. Então, em português ficou assim: doce sonoro, ressoe o canto, minha garganta, faça pregão, solte minha língua, lava minha culpa, sim, ó João. Então, a bênção, porque São João nasceu 6 meses antes do Natal. Então, perceba que no hemisfério norte, 24 de junho, é o solstício do verão. É a noite mais longa. Aqui é a noite mais curta. sim. Então é a noite mais longa e começa a noite, é o solstício. Ao passo que o Natal é a noite mais curta e de pouco a pouco a noite vai aumentando. Ou seja, o Natal é como se a noite fosse tragando o dia, como se o dia fosse morrendo. A partir do dia 24, a noite vai dando a desforra, vai crescendo. Então Jesus nasce exatamente no dia em que a noite vai diminuindo e o dia vai crescendo. Então Jesus é o sol de justiça. Ele vence as trevas. Então, por isso, o dia de Natal é o dia em que o sol vence as trevas. E São João Batista nasce no dia em 24 de junho, é o dia em que o dia vai diminuindo e a noite vai crescendo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Entende? Sim, sim. É preciso que ele cresça e eu diminua. Por isso o dia é 6 meses um do outro. Quando os espanhóis chegaram ao México, havia o costume de todo dia 24 de dezembro, o solstício do inverno, os astecas sacrificavam o jovem mais valente ao Deus Sol, porque eles tinham medo que a noite tragasse o dia. Então o jovem mais valente era morto, sacrificado naquelas pirâmides, para que o Deus Sol aplacasse a sua ira e não dominasse, a noite não dominasse o dia. Qual foi o único meio pelo qual os missionários conseguiram impedir aquela morte, aquele morticínio? Dizer para eles: você não precisa mais sacrificar os seus jovens, porque o guerreiro mais valente, o jovem mais valente de todos os jovens, o próprio Filho de Deus, morreu para nos salvar. E ele nasceu nesse dia. Ele é o sol de justiça. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Então, as custódias, os tensórios, que antigamente eram em forma de torre, eles passaram a fazer custódia em forma de sol. Foi aí que os ostensórios passaram a ter forma de sol. Que lindo! Não era antigamente. Uhum. Foi a partir dos astecas. Os artistas, os jesuítas fizeram em forma de sol para mostrar aos astecas que Jesus é o sol de justiça. Ele é a luz, é o sol nascente que nos veio visitar. Que lindo! Eu passo que João é preciso que ele diminua, que Jesus cresça. As festas juninas têm essa conotação da fogueira. João é aquele que vem anunciar a luz. E a luz é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa fogueira significa que quando ele nasce, ele anuncia a luz na escuridão. Ele é a escuridão, mas Jesus é a luz. Essa fogueira, então, significa João anunciando que a luz vai chegar e que é Jesus. Então, por isso, nós fazemos festa, a de São João, para Jesus que vai nascer. É muito bonito isso. Que lindo, que lindo. E as pessoas não sabem disso, né, Jorge? Não sabem. Não sabem dessa história, né? Desse link dessas duas, da vida de São João com a vida de Jesus, exatamente, né? Santo Antônio, perdão, São João e Jesus, esses 6 meses. As pessoas não pensam nisso. É por isso que depois de Jesus e de Maria, o único santo cuja festa é celebrada no nascimento e não na morte é São João Batista.
Porque ele anuncia o nascimento do Salvador. Ele anuncia o nascimento do sol nascente que nos veio visitar. Tá vendo? Veja que Que coisa lindo. bonita. É Ele é uma lindo. seta, ele é uma seta que anuncia Jesus. Que lindo. Que lindo. O cântico de Zacarias diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou e fez surgir para nós poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para plenar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Sol nascente que nos veio visitar. Isso é muito bonito. Por isso a igreja faz festa, os homens festejam, cantam, dançam, porque aquela fogueira anuncia que Jesus é o sol. Ele é a luz. É Meia da muito escuridão. lindo. É muito Aquela lindo. festa de São João é para Jesus. 6 meses antes já fazemos festa. Então, Que e aí coisa a gente, bonita. e a gente tem em junho, a gente tem São João, a gente tem Santo Antônio, né, dia 13, São João, E dia São- 24, São e Pedro, São dia Pedro. 29. Que Então, vamos assim, falar. Que vamos semana falar. que vem, mais pra Exatamente. frente. Mais pra Até frente. o final. Pessoal, toda sexta-feira tem live com o Padre Jorjão aqui. E vocês não podem perder. Cada semana é uma aula diferente. Vocês viram como foi lindo hoje. Jorjão, será que a gente vai conseguir dar a bênção de Santo? Você vai conseguir dar a bênção de Santo Antônio em 2 minutos? Não, né? Não, vamos tentar. Em Mas nome e se do... não conseguir, a gente vai voltar? Podemos. Alguma pergunta? Quem fez alguma pergunta? Então, vamos fazer o seguinte, vamos responder aqui rapidinho, pessoal, que muita gente mandou recado. Gente, eu não li os recados, porque senão, Jorjão, eu ia interromper. Tem muita gente aqui muito feliz agradecendo você, Jorjão. Ó, essa live vai cair, gente, daqui a 2 minutos e a gente vai voltar para o Padre Jorjão da bênção de Santo Antônio. Então é para todo mundo voltar. Padre Jorjão, algumas pessoas perguntando se poderiam fazer doação para a nossa paróquia, para a paróquia de Nossa Senhora da Paz em dinheiro. Lá na página da Nossa Senhora da Paz tem lá os dados da conta bancária. Então, quem não puder entregar o pão amanhã ou o alimento, no Instagram da paróquia Nossa Senhora da Paz tem todos os dados ali para você poder fazer a sua doação. A igreja agradece. Nós agradecemos muito nosso pároco. Eu posso dizer pessoalmente, ele não sabe como está fazendo para poder honrar os compromissos da paróquia e dos funcionários. Para nós, padres, o mais importante são os funcionários, porque, de fato, eles têm que receber, têm família. Nós, padres, então, a gente está priorizando os funcionários da paróquia. Então, agradecemos muito, de coração, a doação que dão às paróquias. Nosso pároco, eu sei que o Padre Manuel, eu sou testemunha, ele não tem dormido muitas vezes por conta disso. Porque os funcionários precisam. Agradecemos muito. Então, muito Jorjão, mesmo. a gente tem muita gente querida aqui, muitos amigos queridos seus. A Eveline está aqui, nossa querida amiga Eveline. Oi, Eveline, querida. Né? Nós temos aqui a Ana Maria, a Ângela, a irmã do Guido, a Aninha, que estava com você semana passada, Dona Marisa, mãe do Eduardo. Tanta gente querida aqui. Só gente bacana aqui. A Verinha, nossa Vera, a Débora. Ana Maria Monteiro, que coisa boa. Débora, muito sua obrigado. amiga. Então, assim, eu queria só fazer uma perguntinha aqui. Tá bom, a Ângela falou que a gente vai fazer um repost com os dados da paróquia para as pessoas poderem fazer doação. Falta 1 minutinho, me explica, você falou do pãozinho, eu coloco aquele pãozinho na... Você falou que é só na farinha que a gente coloca? Você ouviu falar que travou aqui, não? Travou um pouquinho, travou. O pãozinho de Santo Antônio, você falou que é para botar na farinha. Aqui em casa eu boto em tudo que é lugar, farinha, açúcar, para não faltar de jeito nenhum. É isso mesmo, coloca. né? Coloca. Porque aqui em casa, a minha empregada, a minha funcionária, ela é evangélica. Então, quando ela veio trabalhar comigo, ela não entendeu nada, que tinha tanto pão dentro das farinhas. Aí ela ia fazer o bolo, ela falava, mas para que esse negócio aqui? Eu falei, deixa quieto isso aí, que isso aí você não pode mexer. Depois você pode mexer o que você quiser. Né? E a gente explica. Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com Santo Antônio. Igual a história lá do cara, não pagou a promessa, aí, ó. 400 moedinhas, vai lá, Santo Antônio cobrou. Santo cobrou. Jorjão, ó, então, pessoal, essa live vai cair. Voltem, tem 100 pessoas, hein, Jorjão? Eu quero ver 100 pessoas de volta aí para receber a bênção, aquela bênção especial de Santo Antônio, hein, pessoal? Com muito carinho, com muito carinho. Então, tá bom. Vai cair aqui, a gente já volta para receber a bênção de Santo Antônio. Aquela bênção daquelas, hein? Aquela bênção